Bom dia, pessoal. Estamos aí neste dia reluzente. Paula, bom dia, oi. Estamos aí, quinta-feira, meio-dia, chegando de mansinho, chegando já um pouquinho com o sabor do fim de semana que se aproxima e com alegria, né? Hoje vamos trazer esse tema aqui, né, sobre lendas e deveres do coração. Estamos aqui em Porto Alegre hoje com um dia bonito e quente. Então isso é bem legal. Estávamos precisando de uns dias mais quentes. E tá bem legal aqui porque tem bastante passarinho, muito passarinho. Estava com muito frio, e aí acordaram e estão cantando bastante aqui na minha janela. As árvores também estão florescendo. Fabri, oi. As árvores também estão floresceram, então tem muitas flores. Enfim, Sander, quanto tempo? Prazer em vê-lo, obrigado pela visita. Então eu queria começar a falar um pouco de mansinho, como o dia de hoje, assim, dia bonito, sereno, sobre mito, lendas, né, e deveres do coração. Lógico que a gente, quando vai pensar um pouco sobre o que é o coração, a gente vai pensar em emoções e sentimentos, né? Mesmo que hoje a gente saiba que essas emoções vêm do nosso cérebro, né? São despertadas por ingestão de hormônios, né? Que fazem com que a gente sinta coisas. Tradicionalmente, o coração é o local onde a gente sente, pelo menos a batida aumenta, né? É o local no corpo da gente que a gente sente. Tiplin, olá. Essa sensação sempre trouxe para a gente a ideia de que o coração é o órgão desse tipo de sensibilidade, né? É o órgão que a gente precisa, é o órgão que a gente sente as coisas mesmo, tais como elas são, diferente da cabeça, que é onde a gente pensa. Pode parecer meio óbvio isso, né? Mas tradicionalmente a gente também tem pessoas que sentem mais do que outras. Pessoas que são mais sensíveis, sentem, se deixam levar pelas emoções, e dentro delas, justamente o que talvez elas precisem às vezes pensar mas se eu me deixo levar muito pelas emoções, eu acabo não conseguindo pensar em momentos importantes e acabo perdendo coisas, relações, me sinto um pouco incompleto, né? Eu acho que essa sensação de incompletude ela é bem importante para o tema que nós vamos falar hoje, né? O que é uma lenda, uma história, né? Um mito? A gente, dentro dessas coisas que a gente sente e pensa sobre nós, a gente sente que algumas coisas a gente precisa buscar, né? Não por nada a gente tem na história da humanidade a ideia de que alguns homens deveriam ir em busca do cálice sagrado, né? Outros do elixir da vida eterna, como os alquimistas, né? Ô, Fernando, quanto tempo? Tá aí, obrigado por ter vindo. As pessoas têm uma espécie de uma lenda pessoal para irem atrás, individualmente. Nós, como humanidade, também temos algumas lendas pessoais que temos travado. Eu queria falar um pouco mais dessas lendas particulares, estas que nos tomam de assalto às vezes,
nos jogam certos sinais de que a gente deve ir por ali, deve tentar buscar aquele caminho, aquele outro, ou fugir, não encontrar certas coisas, porque justamente elas nos atrapalham, nos dificultam, né? Acho que todo mundo tem as suas fraquezas e também as suas forças, os seus valores para poder mensurar bem o que deve ou não deve fazer. Apesar de que, às vezes, a gente acaba, por uma questão até de desenvolvimento, querendo, se afastando de qualquer nossa real história com a vida. Qual é a nossa, entre aspas, vou chamar aqui, missão. O que a gente tem que fazer com a vida para dar sentido para ela, né? E aí eu queria trazer um pouco o pensamento de um homem chamado Joseph Campbell, que escreveu um livro chamado O Herói de Mil Faces. Para quem já ouviu falar desse livro, para quem não ouviu falar desse livro, na verdade, esse livro fala um pouquinho, Arthur, e aí? Esse livro fala um pouquinho sobre a ideia da jornada do herói, vamos dizer assim, né? Que é algo que os mitos trazem. Os mitos trazem muito a ideia de que a gente tem momentos na vida que nós temos um laivo desse caminho a ser trilhado e depois, de repente, a gente meio que nega esse caminho, a gente para, vai fazer outra coisa, muda a jornada da Joana, e aí a gente vai parar e vai fazer outra coisa, outra parada, né, na vida, e deixa esse caminho para trás, e depois, em algum momento da vida, a gente vai voltar, puxa, mas era aquilo ali, que tinha ficado lá atrás. A gente vai ter que voltar para aquela história ali, né? Tassi Bastos. E aí você vai voltar, você vai querer voltar. Nós temos essa sensação de que é importante voltar àquilo que ficou para trás, né? Por quê? Porque talvez naquilo que ficou para trás esteja de fato algo da nossa essência, algo muito verdadeiro da gente, e algo muito precioso que a gente precisa preservar, né? A ideia de preservação, ela vem muito na esteira de alguma coisa que nós também, por várias razões, nós não cuidamos direito na nossa vida. Então a gente volta para o nosso passado, vai pensar, puxa, mas era isso. E nós vamos ter de correr um pouquinho atrás desta ideia, né? Desse planejamento primeiro que nós tivemos e depois, porventura, do destino ou da sorte, nós paramos. Lógico que nesse intervalo entre aquilo que nós perdemos e aquilo que nós queremos de volta, nós tivemos uma espécie de elasticidade. Nós aprendemos algumas coisas que provavelmente eu não digo, eu digo certamente, vão fazer com que a gente volte para aquele caldo ali, com mais força. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque na vida, a vida é feita de idas e vindas. Não conheço ninguém que só foi, ninguém que só veio, né? A gente sempre faz esse caminho de idas e vindas, né? Se a gente não tem essa elasticidade, a vida vai parando e a gente vai perdendo oportunidades de sentir a vida. Que é isso que faz com que a vida seja legal, que a vida seja importante. Para nós, não para os outros, mas para nós. É a possibilidade de a gente estar sentindo coisas aqui e lidar com elas. Não quero lidar, não quero ver. Você pode fazer isso, mas a vida vai continuar batendo na tua portinha e você vai ter, e uma hora, ou você começa a sofrer muito o tempo todo, ou você começa a tentar aproveitar a oportunidade que você está tendo de aprender uma coisa nova. Esses dois paradigmas entre o sofrimento intermitente e o prazer, muitas vezes escasso, ou a falta de valorização desse prazer, nos colocam realmente numa situação bem difícil, né? Porque na nossa cabeça a gente tem uma ideia e a vida está dizendo, não é por aí. Não é exatamente o que você tinha planejado. Talvez a gente tenha que realmente rever um pouco o plano
rever o jeito que a gente está vivendo e vivenciando as coisas para poder extrair dessas vivências um pouco mais de prazer e menos sofrimento. E isso é o grande empecilho, né, do nosso, vamos chamar aqui, ego, do nosso jeito de ser, né, daquilo que a gente faz querer ser para nós, mesmo que a gente não seja ou não tenha. Insistir no erro. A gente insiste no erro porque a gente aposta que a gente é capaz de vencer. E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que deixar de ter as nossas apostas. Não, não é isso. Mas muitas vezes vale mais a pena a gente continuar investindo onde nós somos bons do que tentar ficar quebrando a cabeça uma coisa que a gente ainda não tá, a gente não tem uma aptidão tão forte, né? E eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente não se deu conta que nós temos algo já dentro, algo bom dentro da gente que vale a pena ser investido. Na maioria das vezes, nós não temos esta consciência de algo bom a ser investido. E aí, por isto, é que nós pegamos um caminho errado na jornada. A gente, ao invés de continuar ali onde a gente estava, a gente cai, enviesa, se esbudega no chão, né? E talvez isso faça com que o caminho, ao invés de ser um caminho realmente de aprendizado, seja um caminho de sofrimento e muito tortuoso. Esta era uma reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Só mais uma coisa. Então, por que dever do coração, né? Seguir esta história, seguir esta lenda, poder se deixar ser permeado por essas histórias, essas lendas, coloca o nosso coração numa nova prova. Nós precisamos, neste momento, estar mais ligados ao nosso coração, às nossas emoções. Essas que não, por toda a estrutura da sociedade, a gente deixa num cantinho e esquece, né? Então, de um modo geral, era isso que eu tinha planejado para hoje, para falar rapidamente para vocês. Muito obrigado por os que estão aqui ao vivo. E quem não viu tudo, pode ver no IGTV, que vai estar gravado aí. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Abraço.